Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite, os que acompanham um outro horário, e louvado seja o Senhor por mais esta manhã, essa segunda-feira que se inicia, que seja um dia de bênçãos, de vitórias, que essa semana, queridos, seja uma semana de realizações, uma semana poderosa para viver milagres do Senhor, que nós possamos estar conectado com o nosso Mestre, clamando a Ele, pedindo, buscando que Ele venha nos responder, venha responder às nossas orações, assim como respondeu o clamor do cego Bartimeu. O devocional de hoje vai falar sobre esse moço de muita fé, muita coragem, muita ousadia, que não olhou, não ouviu as vozes contrárias ali naquele momento, as vozes desanimadoras, porque o cego Bartimeu ouviu um alvoroço, uma multidão ali toda e quis saber o que estava acontecendo. Disseram para ele que Jesus estava passando e ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo: fica quieto, ele não vai te ouvir, não adianta. E ele não quis saber, aí que ele gritava mais alto. Jesus, ouvindo aquele clamor, aquele pedido de socorro, mandou que fosse até ele quem estava gritando, e o pessoal ali encorajou que Bartimeu fosse: vai até ele está te chamando. Então o cego foi, largou aquela capa, aquela identidade dele de mendigo, de pessoa que vivia de esmola, e largou para trás, certo de que ele viveria um milagre, que ele não estava mais dependendo daquela condição, daquela capa em que ele tinha, usando aquela capa ele poderia pedir esmola, mas ele tinha tanta certeza de que ia ser curado que ele não ia mais precisar dela. Então ele, abandonando aquela capa, correu, foi até Jesus. E Jesus lhe perguntou, mesmo vendo ele que ele era cego, Jesus queria ouvir da boca do cego que ele estava precisando, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu veja. E o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu ali pôde caminhar curado com Jesus, glorificando a Deus pela cura. Então, queridos, muitas vezes o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe e conhece a nossa necessidade, mas o Senhor quer que a gente fale, que a gente clame, que nós sejamos objetivos na hora de orar, na hora de pedir: Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Queridos, quando o Senhor começou a falar para mim, que ia levar minha mãe dia 28 de setembro, no dia 30 de setembro o Senhor confirmou que levaria através de uma outra irmã. E, queridos, eu fiquei numa situação terrível daquela enfermidade emocional que eu tinha, 3 dias com enxaqueca sem poder abrir os olhos, vomitando aquela água verde, intestino, água pura. E eu falei: Deus, eu não vou suportar, Senhor, o luto. Não vou suportar essa dor, se só de saber que o Senhor vai levar minha mãe. Eu estou nesse estado, Deus. Eu não vou conseguir passar por isso. Senhor Jesus, o Senhor confirmou que vai levar minha mãe. Se o Senhor realmente vai levar, Deus, me cura. Me cura, queridos. E era um gemido. Meu pedido de cura para o Senhor era um gemido mesmo, porque era terrível passar, por aquela situação dessa inflamação, de retocolite, que era a inflamação do esôfago até o reto, que quando eu tinha, alguma notícia, alguma pressão psicológica, alguma ansiedade, qualquer tipo de situação me deixava em crise. E quando eu soube que o Senhor ia realmente levar minha mãe, eu entrei numa crise terrível, que nada parava no meu estômago, e tudo que eu tentava comer virava água pura no meu intestino. Então era uma situação terrível que só Jesus poderia me curar, porque eu já estava há 13 anos procurando cura, várias colonoscopias, endoscopias, como eu já contei, e nada resolveu. Os médicos diziam que não tinha cura porque era emocional, e toda vez que eu tivesse um problema emocional, um sentimento assim, eu ia ficar em crise. Então, queridos, mediante aquela notícia, que o Senhor realmente confirmou que ia levar minha mãe, eu fiquei num estado que só Deus. Então eu comecei a clamar mesmo, de toda a minha alma. O Senhor pediu para eu contar, que levaria minha mãe para o meu irmão, para o meu filho. E eu falei: não, Senhor, não tenho condições nenhuma de contar isso.
isso para ninguém, porque eu não tenho condições físicas, psicológicas. Eu estou muito fraca, Deus, restaura minha saúde. Como é que eu vou passar por isso sem saúde, Deus? Eu não vou conseguir, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, não me curar, então me cura, papai. Então eu subia no monte e clamava, e clamava, e clamava, e clamava. E o Senhor, naquele processo, né, em que Ele levou não só minha mãe, mas como levou também o meu irmão, o Senhor me curou totalmente, né? Quando eu saí daquela UTI naquele dia 5 de abril, o Senhor transformou, né, a minha vida, o Senhor curou completamente o meu físico e hoje eu estou curada para a glória do Senhor Jesus no momento mais impossível, no momento mais improvável, no meio de 2 lutos. O Senhor curou meu emocional, curou também, eu não posso deixar de falar, minha irmã da depressão, né, há muitos e muitos, mais de 20 anos depressiva, né, tomando medicações, e ela foi totalmente curada. O Senhor é o Deus da cura. Então clame, queridos, clame, sabe, que seja qual for a necessidade que você esteja passando, né? Teve momentos de necessidades financeiras que eu clamei com todas as minhas forças. Do Senhor veio com providência, com valores específicos, né? De que eu e meu esposo estavam clamando naquele momento. Deus, a gente precisa desse valor para amanhã, e o Senhor nos dava em nossas mãos exatamente o valor para a gente saber que era Deus trabalhando a nosso favor. Então, queridos, tenha certeza que o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da provisão, que o Senhor transforma toda a nossa vida, como Ele transformou a vida do cego Bartimeu, né? Não só Ele devolveu a visão, mas devolveu a cura para a alma, né? A alegria de viver. Então, queridos, a nossa palavra hoje é em Marcos 10:47, que fala assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu o clamor daquele cego, né? E a leitura diz assim: ao deixar Jericó, Jesus cruzou o caminho de Bartimeu, um homem cuja cegueira física não havia ofuscado a luz da fé em seu coração. Conhecendo Jesus pelo que ouvira, Bartimeu não hesitou em clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua voz, embora entre muitas, carregava a convicção de que aquele encontro poderia transformar a sua vida. Nossa era é marcada pela superabundância de informações, com mensagem que nos alcança de todos os lados. Entre elas, há vozes como a de Bartimeu, clamando por atenção passageira, clamando não por atenção passageira, mas por um toque transformador. Essas vozes ecoam as dores e as esperanças de almas que, apesar de cercadas por multidões, sentem-se isoladas nas lutas, né, queridos? Às vezes fazemos parte dessa multidão, né, que tem visão, mas não enxerga, né? Tem olhos, mas não tem a visão espiritual para sair daquela situação, né? Para sair daquele problema, para receber a cura, né? Então, queridos, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para sermos curados em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E em alguns momentos de meu passado, eu me vi em Bartimeu, com a alma clamando por auxílio no mundo que frequentemente tenta abafar a voz da nossa súplica. No entanto, descobri, assim como Bartimeu, que Jesus escuta além do ruído da multidão. Quando o mundo parecia surdo ao meu clamor, foi a voz de Jesus que respondeu, trazendo luz à escuridão que me cercava. Portanto, se a sua alma grita por socorro, lembre-se da história de Bartimeu. Jesus está atento aos clamores que brotam do mais profundo do nosso ser. Ele ouve, ele responde, ele está pronto para intervir. Não permita que as vozes ao redor o silenciem. Clame a Jesus e permita-se ser ouvido. Em meio aos ruídos da vida moderna, o seu clamor é fundamental para a mudança em que você precisa, pois só Jesus, em Jesus há cura, esperança e transformação. E hoje Jesus te pergunta, queridos, o que queres que eu te faça? Hoje Jesus, o nosso mestre, o nosso paizinho, nos pergunta, o que queres que eu te faça? E o Senhor está pronto a ouvir e a responder a nossa oração, nosso clamor. E se você está marcando direitinho aí
o título, a frase do dia, a palavra-chave, marque. O nosso título de hoje é Clame por Ele. A frase do dia é: aquele que clama a Deus jamais fica sem resposta. Você não fica sem resposta, queridos. Pode ter certeza que o Senhor te responde. A palavra do Senhor Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. E a palavra-chave é clamor. Então clame, clame, clame. Bartimeu clamou e correu com fé, deixando para trás a sua identidade de cego, sua capa, porque ele tinha certeza que não precisaria mais dela, porque Jesus estava ali, e o curaria. Ele clamou com fé e certeza de que Jesus o ouviria. E em Jeremias 29, 12 e 13, fala: vocês clamarão a mim e eu os ouvirei quando clamares de todo o coração. Então a palavra é aqui, queridos, em Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então o Senhor, queridos, quer mudar a sua sorte hoje, como mudou do cego Bartimeu naquele dia, como o Senhor mudou a minha sorte, me curando no momento mais improvável e impossível da minha vida, como mudou a sorte da minha irmã, não só com a cura da depressão, mas também com uma cura física logo em seguida do seu maxilar. Então Deus é poderoso, o Senhor é o Deus de milagre. Então clame, queridos, não duvide, clame com toda a sua fé, que o Senhor vai te responder em nome de Jesus. E o tempo já avançou, vamos fazer uma oração, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste dia, Pai, essa semana que se inicia, vemos, Senhor, a Te agradecer, porque o Senhor está sempre atento ao nosso clamor. Deus, assim como o cego Bartimeu tinha certeza da sua cura, e até largou, Pai, a capa que era o seu sustento, sua identidade, porque sabia que seria curado e não precisaria mais pedir esmola. Senhor, que a sua sorte seria mudada e restaurada, ele tinha a certeza disso. Pai querido, ele sabia que naquele encontro contigo, Senhor Jesus o curaria. Pai, que nós possamos ter a fé de Bartimeu, que clamou e clamou por Jesus, pedindo compaixão e misericórdia, com todas as suas forças, em meio a vozes contrárias. Senhor Jesus, ele ignorou toda aquela multidão de vozes contrárias, Pai, e clamou a Ti, tendo a certeza que o Senhor ouviria. Que possamos, Senhor Deus, ser determinados e pontuais em nossos pedidos a Ti. Que possamos, Deus, aprender a orar, a clamar a Ti, falando de todo o nosso coração, onde dói, o que precisamos. Sabemos que o Senhor sabe o que nós necessitamos, mas o Senhor quer ouvir de nós. Ensina-nos, Pai, a orar. Ensina-nos, Senhor, a clamar, pedir, Senhor Jesus, para que possamos receber o nosso milagre. Ah, Pai querido, mostra-nos, Senhor Jesus, aonde, Senhor Deus, nós temos falhado. Se é, Senhor Jesus, em buscar pouco a Ti, se é, Deus, com orações mecânicas e automáticas, Senhor Deus, nos mostra, Senhor, ensina-nos a orar, a clamar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, pois o Senhor diz, Senhor, buscar-me-eis e me achareis, e eu lhe responderei quando me buscares de todo o coração. O Senhor fala em Tua palavra, Deus, buscar-me-eis e me achareis, e eu os ouvirei. E o Senhor Deus está com os seus ouvidos atentos, dispostos, Senhor Deus, a ouvir o nosso clamor. Que em nome de Jesus Cristo possamos ter, Deus, essa certeza de Bartimeu. Que possamos, Senhor Jesus, deixar para trás tudo, Deus, que nos impede de ir ao Teu encontro. Tudo, Senhor Deus, que nos amarra. Tudo, Senhor Jesus, que nos deixa em condições, Senhor, de esmola, condições miseráveis, está repreendido em nossas vidas, em nome de Jesus, que possamos largar, Senhor, tudo, Deus, que atrapalha de nos conectarmos a Ti, mas que possamos, Pai, ir ao Teu encontro
com fé, Senhor, da cura, com fé, papai, da provisão, que em nome de Jesus, Deus, eu entrego a vida de cada amado, cada querido em tuas mãos, que eles possam, Senhor Deus, estar cheios dessa fé de Bartimeu, que eles possam, Senhor, ir até ti, largar, Senhor Jesus, pelo caminho tudo que impede, Senhor, eles de viver uma vida nova e transformadora. Senhor amado, sabemos que o Senhor é o Deus que pode mudar e transformar todas as coisas. Por isso, nesta manhã te entregamos nossas vidas, clamamos a ti, Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a estar sempre em comunhão contigo. Ensina-nos, Senhor, a ser cada dia melhores. Ensina-nos, Pai, a agradar a ti, a buscar a ti de todo o nosso coração. E temos a certeza que seremos ouvidos em nome de Jesus, Pai. Eu entrego, Senhor, esse dia, essa semana em tuas mãos. Que seja uma semana de bênçãos, de milagres e realizações na vida dos teus servos, Senhor. Nas nossas vidas eu peço e agradeço desde já, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, por todos os amados que acompanham em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe grandemente a sua semana, que o Senhor aumente a sua fé, a sua certeza, a sua vontade mesmo de clamar, de gritar bem alto, de pedir: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Que em nome de Jesus nós possamos aprender cada dia mais, estar mais próximo do Senhor, e que Ele possa ouvir a nossa voz, o nosso clamor em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.